Boa tarde, quinta-feira, 16 de dezembro. Este é o canal do Boi News, também ao vivo pelo Facebook e portal sba1.com. Deputados aprovaram ontem, em votação de segundo turno, a proposta de emenda à Constituição que prevê um limite anual para o pagamento de precatórios, as dívidas da União, dos estados, municípios e do Distrito Federal, determinadas pela Justiça. A matéria segue agora para ser promulgada. Assim, a proposta abre recurso de mais de 43 bilhões de reais para a União gastar no ano que vem com, por exemplo, o pagamento do Auxílio Brasil, novo programa, Auxílio Brasil. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quarta-feira que o país deverá ter uma desaceleração econômica em 2022, informou a Agência Brasil. Segundo o ministro, a razão para a queda será o efeito de juros e inflação altos. Por outro lado, a desaceleração poderá ser contrabalanceada por investimentos de 700 bilhões de reais já contratados para os próximos 10 anos, privatizações e pelo Auxílio Brasil, que deverá fazer o consumo aumentar. O ministro disse ainda não ver como oportuno um aumento dos salários do funcionalismo no ano que vem. Segundo ele, caso ocorra o aumento para os funcionários públicos, tem que ser um negócio muito específico, muito localizado e muito limitado em números. Agora a previsão do tempo para todo o Brasil. Boa tarde, Renata Ferreira. Boa tarde, Zaidan. Muito boa tarde a todos que nos acompanham. É a previsão até o final desta semana de chuva forte, temporais em áreas produtoras do Sudeste e também Centro-Oeste brasileiro. Um corredor de umidade mantém as condições de chuva bastante volumosa na região Sudeste nessa quinta-feira. E ela vem forte e intensa, acompanhada de raios e ventanias, principalmente entre São Paulo, Rio de Janeiro e também Minas Gerais. No Centro-Oeste, esse mesmo corredor de umidade também mantém condições para chuva volumosa, alerta aí para temporais ao longo do dia na região. Chove forte principalmente em Goiás, leste de Mato Grosso e também Distrito Federal. E tem também previsão de chuva intensa na região norte do país. O risco de temporal também aumenta. Atenção para a região de Manaus. O sol aparece com variação de nuvens e a chuva vai e volta em algumas áreas aí da região norte. Na região sul, o sol aparece entre muitas nuvens e chove a qualquer hora do dia no litoral aí do Paraná, também leste de Santa Catarina e litoral do Rio Grande do Sul. No norte paranaense, pancadas de chuva com risco de trovoadas. O tempo volta a ficar firme com algumas variações de nebulosidade no oeste aí de Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. E no Nordeste, tempo também estável amanhã entre o litoral de Pernambuco e Paraíba. Será um dia cheio de nuvens e com chuva a qualquer hora do dia. A chuva pode vir moderada e forte e com alguns raios entre Maranhão e também Piauí. No Ceará, sul e leste da Bahia, Sergipe, também Alagoas e litoral do Rio Grande do Norte, a chuva é rápida. Zaidan, daqui a pouco, durante a programação, eu volto com mais destaques do tempo. Até já! Obrigado, Renata. A retomada das importações de carne bovina pela China traz um ânimo ao mercado pecuário e estimula a liquidez. É o que aponta uma análise do CPEA, da Universidade de São Paulo. Ao vivo da capital paulista, as informações de Walter Pulga Júnior. Boa tarde, Pulga. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Os técnicos do CPEA, segundo a análise, divulgada ontem, a expectativa é de que haja uma liquidez no mercado spot brasileiro que se aqueça, embora a retomada da comercialização, visando aí atender o mercado chinês, possa demorar mesmo alguns dias, O fato é que, segundo o CPEA, ao lado da procura, Zaidan, alguns frigoríficos indicam escalas de abate mais alongadas, ou seja, especialmente daqueles animais que são destinados ao mercado doméstico. Quanto à oferta no campo
parte dos pecuaristas, né, se afastou das vendas neste ano, relatando aí que devem voltar em 2022, tendo em vista aí questões fiscais. Portanto, a oferta de gado nos últimos dias tende a reduzir. Além disso, a oferta de animais prontos para abate continua, como se sabe, restrita. E os custos de produção continuam, lógico, em patamares elevados, podem levar alguns produtores a ofertar aí novos lotes. Agora, o mercado futuro do boi gordo, ele reagiu ontem com alta de mais de 4% para cotações do boi gordo, né? Negócios no mercado futuro na B3, alta de mais de 4%. Hoje, no entanto, há um movimento de acomodação em níveis mais baixos, mas a queda é muito pequena, viu? Não devolve a alta de ontem, não. O boi gordo negociado para dezembro, por exemplo, recua agora 0,49% a R$ 324,25 a arroba. O boi negociado para janeiro, a R$ 334,40 a arroba, perde, mas perde 0,51%, pouco mais de 0,5%. Isso quando comparado ao valor de ontem, depois de uma alta, repito, de mais de 4%. Boi gordo negociado para fevereiro, que ontem subiu também mais de 4%, tem negócios agora a R$ 334,45 a arroba, uma queda também de 0,51%. Eu falo do mercado futuro. Agora, boi gordo investimento mais longo, aí olhando para outubro, mantém cotação em alta de 1,18% a R$ 333,05 a arroba. Então, preços do boi gordo no mercado futuro consolidam a alta de ontem, embora tenham uma baixa pequena neste momento no mercado futuro, o que mostra que haverá mesmo no mercado tendência à alta lá na frente. É o que indicam os números no mercado futuro. No momento, o que ocorre é uma leve baixa para boi gordo, que deve se estabilizar agora no final do ano com a restrição de oferta do pecuarista ao mercado. É com você. Obrigado, Pulga. Apreciada por muitos, a carne de porco deve ser o prato principal de várias famílias neste Natal. José Cunha. A carne de porco promete ser o grande destaque na mesa do brasileiro neste Natal. O pernil de porco caiu 1,27% e o lombo ficou 4% mais caro. Mas este aumento ainda é pequeno se comparado com outras carnes natalinas. O frango subiu 24% e a carne bovina aumentou também 24%. Os dados são da Fundação Getúlio Vargas e se referem ao acumulado dos últimos 12 meses. Os tradicionais peru e chester também estão mais salgados, com alta de 7%. Na prática, a carne de porco já tem tomado espaço no prato do dia a dia. O consumo por pessoa de carne suína cresceu 14% segundo o IBGE, e a produção nacional promete ser recorde, chegando a quase 5 milhões de toneladas, conforme cálculos da Associação Brasileira de Proteína Animal. Aliás, em tempos de solavancos na economia, outro produto tem se destacado, o ovo. A produção nacional bateu novo recorde com um incremento de quase 2%. Cada brasileiro come, em média, 255 ovos por ano. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, José Cunha. A China elevou de 8% para 12% a tarifa sobre as importações de carne suína. O anúncio feito esta semana preocupou produtores e exportadores brasileiros. O presidente da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, que reúne as cadeias industriais do frango e do suíno, disse que o aumento era esperado, mas que não deverá prejudicar os setores aqui no Brasil, que estão aquecidos, segundo ele. A entidade mantém expectativa positiva para o consumo das duas proteínas pelo brasileiro e para as exportações das carnes. Por causa dos custos elevados de produção, o presidente da ABPA, Ricardo Santin, disse esperar aumento de preços para a dona de casa. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, as exportações brasileiras de carne de frango totalizaram 4,2 milhões de toneladas, um crescimento de 9% quando comparado ao mesmo período do ano passado. Os dados são referentes ao acumulado de janeiro a novembro deste ano. Mauro Andrade. As
exportações brasileiras, com receita de 6,29 bilhões de dólares, cifra que representa 2,5% de toda a receita cambial gerada pelas exportações brasileiras. Se considerarmos o último mês de novembro, as exportações cresceram 26,9%, com 606,3 milhões de dólares em novembro deste ano, contra 476,8 milhões de dólares em novembro do ano passado. No Paraná, o principal estado produtor, foi abatido 1,557 bilhões de aves. Entre os principais destinos da exportação da carne de frango brasileira estão Emirados Árabes, União Europeia, Filipinas, Japão e África do Sul. Do Paraná, Mauro Andrade. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, informou nesta quinta-feira que revisou para baixo a estimativa do valor adicionado da agropecuária este ano. De um crescimento de 1,2%, agora a expectativa é de redução, queda de 1,2%. Informações ao vivo de Vinícius Souza. Boa tarde, Vinícius. Pois Aidan, boa tarde para você, para o pessoal de casa, é isso mesmo, viu? E o principal motivo para esse ajuste foi uma mudança significativa na base de comparação após a revisão dos números do veado setor em 2020, feitas aí pelo IBGE. Os pesquisadores do grupo de conjuntura do IPEA também levaram em consideração nessa nova previsão a queda na produção de bovinos no terceiro trimestre deste ano e as reduções nas estimativas do levantamento sistemático da produção das produções de milho, cana-de-açúcar e também de laranja. A revisão das séries de contas nacionais trimestrais pelo IBGE, divulgada juntamente com o resultado do PIB do terceiro trimestre, impactou de maneira significativa na estimativa para o veado setor agropecuário. O crescimento do veado setor em 2020 foi revisto de 2% para 3,8%. Com isso, a base de comparação para a estimativa de 2021 também se elevou, principalmente quando se consideram os últimos trimestres do ano, aliás, os últimos 3 trimestres do ano. O novo resultado é explicado principalmente pelas novas informações disponíveis nas pesquisas estruturais anuais do IBGE, mais especificamente as de produção agrícola municipal e a pesquisa da pecuária municipal, divulgadas em outubro deste ano, que impactaram tanto os resultados de 2020 da produção vegetal, quanto nos resultados da produção animal. Zaidan, volto com você. Obrigado, Vinícius. A safra 2021-22 de cana-de-açúcar do Centro-Sul do Brasil deve terminar com a menor moagem das últimas 10 temporadas, isso segundo a União da Indústria de Cana-de-Açúcar, a única. Ao vivo de Araçatuba, noroeste de São Paulo, as informações de Gustavo D'Angelo. Boa tarde, Gustavo. Zaidan, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, a única estima uma produção de 525 milhões de toneladas de cana-de-açúcar nesta safra 2021-2022. O volume na temporada, que ainda está em andamento, aponta para uma queda de 13,3% na comparação com o ciclo anterior. Caso a projeção seja confirmada, será o menor volume desde o ciclo 2011-2012, com 492 milhões de toneladas. A atual temporada foi fortemente impactada pelas condições climáticas, como a seca e as geadas, na principal região produtora do Brasil. Apesar disso, segundo a Única, o setor está conseguindo atender de forma satisfatória a demanda por biocombustível. Na safra 2021-2022, a Única estima que o país tenha uma produção de 32 milhões e 40 mil toneladas de açúcar, uma queda de 16,7% ante a temporada anterior. O etanol deve totalizar 25 bilhões 710 milhões de litros, quase 9% menos que a temporada anterior. Zaidan. Obrigado, Gustavo. Obrigado a você também. O CB News, volta amanhã ao meio-dia e eu volto logo mais às 10:45 no horário de Brasília com o programa Mais Pecuária. Você fica agora com a nossa agenda de leilões. Até mais tarde.